que hoje, casualmente ou não, é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Então, não é casual, foi de propósito. Então foi de propósito, né? Então, a gente está aqui para comemorar esse dia, né, com o Fábio Bibancos, da Turma do Bem. Eu vou deixar cada um se apresentar, que fica mais fácil. Não precisa ficar lendo papel, fica uma coisa mais solta assim, né? Com a Roberta, da Editora MOL, né? E a gente, o SESC, né, tem essa visão de promover encontros. Então, hoje a gente está fazendo esse encontro com todos vocês, o Fábio e a Roberta, para falar sobre empreendedorismo social e a democratização da saúde. Então, a gente vai falar exatamente do que a gente fala do título desse tema, a gente vai permear o que quer dizer tudo isso, né, e como que a gente pode unir estratégias bem-sucedidas dentro da saúde, unindo acesso à informação de qualidade e o acesso à saúde bucal, prevenção, tratamento e outros tratamentos em saúde. Tá? Então, vou começar com a Roberta, para ela se apresentar. Então, Roberta, é com você. Obrigada, Luiz Rodolfo. Obrigada, SESC, por nos receber e por todos vocês que estão aqui hoje. Hoje, além do Dia Mundial da Saúde Bucal, a gente também escolheu essa data porque a gente está lançando um novo livro da Sorria, que é esse nosso produto social, que é um livro que 100% do lucro é doado para várias organizações de saúde, uma delas a Turma do Bem. É esse livrinho aqui, belíssimo, que se chama Tudo Começa pela Boca, e que tem esse objetivo de falar de saúde bucal, não só do ponto de vista de escovar os dentes, como passar o fio dental, isso também, porque a gente sempre precisa voltar a esses temas e ensinar e relembrar isso até que se torne um hábito para a vida de todos os brasileiros, mas também falar como a saúde bucal impacta de outras maneiras a saúde física e mental de todas as pessoas, e com a falta dessa saúde pode trazer consequências muito graves para, enfim, a saúde, a felicidade, o bem-estar de qualquer pessoa. E esse livro, ele é mais um livro da coleção Sorria, que é um projeto da MOL Impacto, essa empresa, esse negócio social que eu fundei com outras pessoas há 18 anos atrás e que tem como missão promover a cultura da doação e, ao mesmo tempo, democratizar o acesso à informação de qualidade. A gente faz esses produtos sociais, que são livros, calendários, jogos, produtos de conteúdo, que são vendidos em redes de varejo. Então, possivelmente vocês nunca ouviram falar da gente, mas em algum momento vocês já passaram pelo caixa de uma farmácia, de uma pet shop, de uma loja de brinquedo, de um supermercado, enfim, de estar em diferentes lugares em que alguém te ofereceu, no final da compra, se você queria levar esse livro e ajudar uma organização social. A gente faz esse produto, ele sempre custa muito baratinho para ser o dinheiro do troco, e todo o lucro é doado para organizações. A gente faz isso há 18 anos, já doou mais de 80 milhões de reais para mais de 200 organizações do Brasil inteiro, algumas de saúde, de educação, de meio ambiente, de direitos da mulher, são diversas causas que a gente apoia, com diferentes produtos, e esses produtos sempre trazem um conteúdo pensado em educar, em engajar para causas, promover cidadania coletiva, trazer histórias que inspiram as pessoas a viver melhor. E a Sorria, que é uma coleção que já existe há 17 anos, ela tem, a cada 2 meses, a gente lança um novo livro, e o próximo, que chega agora nas lojas em 1º de abril, é esse, em que o conteúdo foi criado em parceria com a Turma do Bem, especialmente com o Fábio e com sua equipe, que supervisionaram toda essa produção e nos ajudaram a como falar de saúde bucal de um jeito muito acessível, muito democrático, que qualquer pessoa possa ler e entender, e que a gente passe por todos os temas básicos de higiene, mas também aquilo que a gente vê de monte por aí, de desinformação, das pessoas olhando para a estética bucal e fazendo maluquices completas para ter uns dentes igual que elas veem nas redes sociais. Isso causa um enorme prejuízo à saúde, ao bem-estar. Então, a gente passou por muitas questões nesse livrinho, que também são muito do momento, né, para ajudar enfim, as pessoas viverem melhor, cuidarem melhor de si mesmas e dos seus. E é por isso que a gente está aqui hoje, para fazer esse lançamento. Muito feliz e muito orgulhoso. E também a gente comemora aqui, com isso, 10 anos de parceria com a Turma do Bem. Há 10 anos a Turma do Bem é uma das organizações que a gente beneficia. Já são mais de 5 milhões de reais
doados para a Turma do Bem ao longo desse tempo. Com esse livro, a gente deve ultrapassar a marca de R$6 milhões doados, que chegam, né, ao trabalho que vai beneficiar milhares de crianças e jovens por meio dessa rede absurda e revolucionária de dentistas do bem, generosos, que doam seu tempo, seu conhecimento, né, sua expertise, seus materiais, enfim, um enorme... Isso sim é cultura de doação num ciclo completo. Muito bem. Falou muito bem. Muito obrigado aí, então, por ter começado. E aí a gente vai passar agora a palavra para o Fábio. E lembrando sempre que o SESC, né, ele tem no cerne a educação, né? E muito importante essa história da educação em saúde bucal. Isso que deveria ser ensinado, talvez, na escola, né? A gente estava conversando isso, é uma coisa mais cidadã do que até uma educação, né, mais importante, mas ela é muito importante não só pela educação, pelo autocuidado, mas também pelo combate à desinformação, que a gente está na era da desinformação. Então, queria que você começasse também se apresentando e aí depois a gente entra um pouquinho nesse tema muito importante para nós. Fiquei pensando, depois da explicação da Roberta, parece que não tem mais nada para falar, né? Eu falei, bom, agora falo o quê, né? Aí eu pensei assim, eu ia remeter a 11 anos atrás, que é quando ela apareceu lá na Turma do Bem, e para vocês entenderem, de um outro ponto de vista, o quanto é importante esse trabalho do Editor Amol. Há 11 anos atrás, ela entrou lá na sala com uma turma, e a gente conversar, ela explicou como era o projeto. Eu não entendi direito, mas eu entendi que a gente ia receber um auxílio de uma verba e que eu não ia ter que me preocupar com captação de recursos. Quem ia fazer a captação de recursos eram eles. Para uma ONG ter esse apoio, nós somos 23, a Thumb do GRAAC está aqui, que também é super apoiada por eles. Isso, para nós, é uma bênção. Porque toda a operação, atender as crianças, conseguir fazer o link do dentista com a criança, identificar todos os processos, as mulheres vítimas de violência, os psicólogos, fazer a operação é um super trabalho. E, além disso, a gente tem que captar recursos, conseguir o dinheiro das empresas e atender as demandas de cada marca, de cada empresa. Aí vem uma pessoa e diz assim para vocês, olha, eu vou arrumar uma grana para vocês, só para vocês fazerem um projeto. Aí você tem vontade de chorar, né? Você fala, não, alguém vai me ajudar neste ponto, de eu não ter que pensar nisso, o dinheiro vai cair na conta e eu só depois tenho que devolver o resultado. Porque o resultado a gente tem mesmo. Se você tem uma ONG que não é falcatruenta, você tem resultado. E se tem resultado, a gente faz. Agora, a única coisa que eu tinha que fazer era preencher o relatório e ela... Então, quando apareceu a Editora MOL e quando apareceu esse modelo de negócio, para quem está lá na ponta fazendo o negócio, na encrenca da organização, isso é comovente. A palavra que eu sempre uso para ela e para o Rodrigo, que eram quem estavam mais perto de mim naquele momento, eu falava, cara, é comovente, eu tenho vontade de chorar cada vez que eu vejo vocês, porque, cacete, alguém tirou a gente daquela zona de tempo todo tá trabalhando em prol da captação do recurso, não, o recurso cai. E a gente só tem que devolver em resultado. Então, isso é mágico. Dentro da proposta do livro, quando elas saíram da revista e foram para os livros, um livro de odontologia, gente, é super difícil de impactar na sociedade. Quando você fala... a TAMI, né? A TAMI do GRAAC, quando ela fala, GRAAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, todo mundo entende. Todo mundo entende que uma criança com câncer precisa de ajuda e que nós precisamos se mobilizar para contribuir com isso. Quando se fala dentista, a pessoa fala, deixa para lá. E ninguém consegue medir claramente o que é viver sem dente, o que é não comer, o que é a dor, a falta de emprego, a falta de relação que a pessoa sem dente tem, de relacionamentos, enfim. Quando a gente traz essa discussão do dentista, é muito difícil de conseguir espaços na sociedade para falar sobre odontologia, e nós somos a segunda organização. Eles sacaram de cara que a gente precisava de ajuda. E agora a gente está lançando um livro, gente, são 550 mil exemplares que caem na boca do caixa.
e que, óbvio, vai beneficiar 23 organizações sociais, mas imagina quanta gente não vai ter informação qualificada, informação séria. Não é aqueles videozinhos do YouTube, aquelas barbaridades que a gente assiste. Cada linha tem evidência científica. Foi um trampo de toda uma equipe. A equipe da Bibancos Odontologia trabalhou nisso full time para a gente ter a melhor e a mais adequada informação. Num livro como esse, a gente está entregando uma coisa, uma educação para a saúde que não tem nenhum livro desses no Brasil. E a gente está entregando para 550 mil pessoas, quem sabe mais, né, Roberta? Porque a gente está com umas ideias aí. Mas do que me comove a gente tem essa relação há 10 anos com ela, e há 10 anos a gente entrega resultado. E agora a gente está com a ideia, com o espaço de fazer com que muitas pessoas tenham essa informação qualificada. Então, acho que, assim, dos pedaços que a Roberta... Eu só reforcei algumas coisas, mas acho que ela nunca ia falar que ela nos comove, mas ela nos comove. Obrigado, Beta. Gente, e aí, assim, pensando, né, esses dois super empreendedores sociais, né, e o que eu estou fazendo aqui, né? Quem que é o Luiz Rodolfo, dentista do SESC, aqui no meio dos dois? Lógico que eu tenho minha parte de cirurgião dentista, fazendo atendimento direto, né, do usuário do SESC, dos dependentes, e a gente tem um trabalho aqui, acho que a gente tem o pessoal, muita gente da odontologia do SESC aqui acompanhando, né, alguns coordenadores, tudo, e a gente tem um trabalho muito focado nessa parte também de saúde bucal e autonomia em saúde bucal. Então, para que o paciente não fique dependente do dentista, para que ele não fique todo ano, tem uma cárie, tem outra cárie, perdi um dente, e aí ele não sai daquela roda de retratamentos e tudo mais. E para sair disso, ele precisa ter informação, ele precisa de orientação, ele precisa do dentista sair de dentro da boca dele e assumir o papel de explicação, de professor, de autocuidado, né? E isso que esse livro traz. Muito, até como uma ajuda, como uma cartilha do dentista. Lógico, o dentista sabe orientar escovação, fio dental, né, pasta. E além de ser dentista do SESC, eu tenho um trabalho nas redes sociais, no meu blog, blog, nem existe mais blog, né? Mas no meu perfil do Instagram, que é o Dicas Odonto, o blog também está lá. E hoje, basicamente, o meu trabalho está baseado em combate à desinformação dentro da odontologia. Inclusive, um pequeno spoiler, a gente está para lançar ainda um livro em maio sobre desinformação na odontologia. Né? A gente, eu digo, eu, o professor Camilo Anawati, da USP, e o professor Imparato também. A gente está montando um livro que vai ter essa foco em coisas que são desinformação. Então, cada capítulo é uma desinformação da odontologia, né? E aí a gente traz, então, o acesso à informação. Aí eu queria que a Roberta falasse um pouquinho mais especificamente desse livro, né, que todos vocês receberam, depois vocês vão ter a oportunidade de ler, folhear, depois terminou de ler, dá para alguém, ou compra na farmácia para dar, deixa no consultório, na recepção, né? Então tem todas esses usos, né? Eu queria que a Roberta falasse um pouquinho mais aqui do livro e como que é essa roda chega da informação para chegar depois no Fábio e a gente falar um pouco mais de democratização da saúde, né? Bom, vou voltar um pouquinho no tempo para contar, na verdade, como surgiu a Sorria e essa parceria. Eu sou jornalista de formação e eu passei por grandes veículos, grandes mídias e fiquei muito frustrada no começo da minha vida profissional porque a gente repetia as mesmas histórias com as mesmas celebridades, com os mesmos assuntos muito superficiais e não conseguia contar histórias que realmente pareciam valer mais a pena, que fossem histórias de pessoas comuns que faziam coisas extraordinárias. E fundar a MOL veio desse desejo de contar esse tipo de história. Uma das primeiras coisas que a gente fez logo que abriu a MOL, ainda com 20 e poucos anos, vendendo almoço para pagar a janta, foi fazer um trabalho voluntário para o GRAAC, que é essa grande referência de hospital filantrópico no tratamento de crianças e jovens com câncer
E a gente, na época, estava na moda que as marcas tivessem suas revistas. Então, uma marca de carro tinha sua própria revista que vendia na banca, a marca de sandália, a marca de roupa. E eu, no GRAAC, a Tami, que está aqui, maravilhosa, que é a superintendente do GRAAC, falou, a gente também queria fazer uma revista assim, para a gente arrecadar recursos para combater o câncer, para conseguir mais doadores. Conseguir doadores é um desafio absurdo no Brasil, assim, né? Já teve várias fases de ser uma coisa que vem muito de evento, que vem do telemarketing, mas é muito difícil você conseguir doador recorrente porque as pessoas não têm uma renda estável para isso, porque nos falta essa cultura de doação. Então, para você dar o cartão de crédito para cair todo mês um valor para a organização, é muito difícil fazer essa manutenção. E a gente pensou, como a gente vai fazer isso? Porque uma revista sobre câncer não vai falar com todo mundo, e quem vai comprar, e para entrar na banca é muito difícil. Na época, uma banca média em São Paulo ainda se tinha banca, né? Na Paulista a gente ainda vê algumas remanescentes, mas uma banca média tinha 3.500 títulos dentro. Então, como que você faz para aparecer no meio disso tudo? E a gente vai ter que fazer uma revista sobre outro assunto que seja mais universal. Então, depois de uma visita ao GRAAC, que, enfim, se alguém já teve essa experiência de visitar o hospital, é uma coisa arrebatadora, para bem e para mal, porque você sente uma dor imensa pela empatia com as outras famílias, pelo que elas estão passando ali, mas também tem uma beleza incrível do trabalho dos voluntários, da resiliência, do conforto e do cuidado que eles dão a cada pessoa que passa por ali. E eu lembro de estar no meio da visita, assim, conversar com uma voluntária e perguntar para ela, enfim, há quanto tempo ela era voluntária ali. E aí ela falou, porque meu neto se tratou aqui. Aí eu falei, e como ele está? Não, ele faleceu. E aí aquilo me mobilizou tanto. Eu falei, mas como você continua vindo aqui depois de tudo isso? Depois de passar por isso, né, voltar, eu como mãe, eu tenho 4 filhos, eu não conseguiria voltar, eu acho, ao mesmo lugar. Ela falou, não, mas o que fizeram por mim aqui foi tão grande, foi tão bom, que eu queria dar isso a outras pessoas. Eu falei, mas, enfim, fiquei imobilizada. Aí a enfermeira que estava junto falei, mas como você consegue todo dia estar aqui, ver, né, testemunhar o sofrimento, lidar com isso? Ela falou, é o contrário, quando você passa por isso todo dia, você tem uma outra forma de apreciar a vida, os problemas ganham outra escala. Eu falei, bom, então é isso, a gente vai fazer uma revista sobre o que realmente importa na vida. Vai ser sobre felicidade, sobre as relações e conexões humanas e as histórias de pessoas extraordinárias como essa voluntária, como essa enfermeira. E essa revista foi a Sorria, e a gente encontrou um parceiro numa farmácia, que na época era a Droga Raia, que na época era uma rede médica, tinha 100 farmácias na região do estado de São Paulo. E eles toparam vender essa revista no caixa com renda revertida para o GRAAC. O GRAAC conseguiu 2 laboratórios para serem patrocinadores, anunciantes ali. E em uma edição, né, assim, a gente fez uma edição para ficar à venda ali um tempo, vendo o que dava. E a gente esgotou em 3 semanas. E não tinha ninguém famoso na capa, era uma criança na capa desconhecida, e eram só histórias sobre felicidade, pessoas que faziam trabalho voluntário. E em 4 meses a gente já tinha arrecadado mais de R$1 milhão. Assim. Então, eu falo assim, eu fiz o meu primeiro 1 milhão antes dos 30 e doei tudo, assim, sabe? Tipo, a maior medida de sucesso possível. E a gente viu que a gente tinha criado algo poderoso, porque as pessoas quando a gente oferece a oportunidade de doar no meio do dia a dia, as pessoas abraçam isso com muito mais facilidade, porque a gente se coloca dentro da rotina delas. E a gente não está só pedindo dinheiro, a gente está dando algo em troca. Então, é um pedido, é algo que combina muito também com a nossa cultura. Então, é um pedido de doação, mas você leva algo para casa, você ajuda e também é ajudado, e depois a pessoa compra para ajudar, mas aí quando ela vai para casa e abre a revista, abre o livro, ela lê as histórias, se inspira, fica emocionada, aprende algo novo, e aí na próxima vez que ela for à farmácia, esse sim vai vir mais fácil. Esse projeto a gente lançou em 2008, a Sorria, ela foi uma revista por muito tempo, e há 2 anos atrás a gente mudou para uma coleção de livros, entendendo que a gente tinha um papel importante a cumprir na educação para a saúde. A gente sabe que, enfim, saúde exige tratamento, mas ela vem de um lugar muito melhor quando a gente tem prevenção, e quando os tratamentos só funcionam quando as pessoas, de fato, aderem a ele, seguem ele direitinho, né? O remédio só funciona se a pessoa tomar, e aí isso não acontece. A gente vê isso na história da farmácia. Tipo, a gente tem muito a falar sobre educação e saúde, mas a gente vai fazer isso do jeito que a gente fazia lá na revista,
É colorido, vocês vão ver pelo livro, os textos são curtos, é pensando em qualquer nível de escolaridade para a pessoa conseguir ler. E aí o modelo né, a Droga Raia, que era aquela rede pequena, no qual, ao longo desses 17 anos, se tornou um gigante, é uma das maiores redes de farmácia do mundo, juntou com a Drogazil, o livro também está na Drogazil, tem aí milhares de lojas em quase todos os estados brasileiros, e esses livros ficam no caixa, então, no final da compra, o atendente pergunta, a gente treina eles para isso, se não te ofereceram, enfim, é porque a gente precisa melhorar o treinamento, mas é para te oferecerem no final, se você quer ajudar. E aí, quem ajuda vai depender de qual é a região em que você está, porque isso pode mudar. A gente tem 23 organizações beneficiadas em várias regiões do Brasil. Então, se você estiver no Paraná, vão perguntar se você quer ajudar o Hospital Angelina Caron. Se você está em São Paulo, vão perguntar se você quer ajudar o GRAAC. E aí, entre outras organizações, e levar esse livro em troca. E aí a gente são 550 mil exemplares a cada 2 meses, eles são vendidos por R$ 6,99. O preço médio de livro no Brasil, ano passado, foi R$ 54,90 pela Câmara Brasileira do Livro. É muito caro consumir livro no Brasil, e as pessoas falam, mas livro, quem lê? Ninguém lê. E eu acho que é mentira, isso é desinformação. Uhum. As pessoas leem se elas tiverem condições de ter acesso, e a prova disso é esse projeto. A gente praticamente esgota esses 550 mil exemplares a cada 2 meses, graças a esse oferecimento ali ativo no caixa, a generosidade das pessoas. E aí, desse valor, em torno de 40% vai para doação, o restante paga impostos e os custos de produção. Então, a gente não recebe nenhum dinheiro da Droga Raia, da Drogazil. Na verdade, quem paga a conta é o próprio cliente que compra o livro, então ele faz essa movimentação, e a Raia e a Drogazil entram com uma coisa que custa muito dinheiro, mas que a gente não precisa pagar, que é a estrutura, é o caminhão que leva para as lojas, é o espaço na loja, é o espaço no discurso, né? Uma marca Unilever da vida, né? Uma marca Oral-B, precisa pagar milhões para poder ter esse espaço todo, a gente não paga nada, eles doam esse espaço para a gente, e doam uma enorme mobilização dos seus funcionários que abraçam esse projeto. E aí, com isso, a gente consegue fazer, sim, de pouquinho em pouquinho, de R$ 6,99 e R$ 6,99, a cada 2 meses a gente praticamente esgota uma edição desse livro e gera mais de R$ 1,5 milhão aí para essas organizações. E tudo isso é auditado, as organizações são escolhidas por meio de um edital, tirando o GRAAC e a Turma do Bem e a Obra do Berço, que são nossas ONGs âncoras, são as fundadoras do projeto. O restante vai para organizações que são escolhidas por meio de edital periodicamente. Então, é tudo muito transparente. Vocês vão ver no livro que a gente mostra para onde vai cada centavo, tem a lista das organizações beneficiadas, tem o QR Code para acompanhar no site toda a prestação de contas, como que o dinheiro foi usado por cada organização. Então, é para a gente estimular também essa confiança das pessoas para que esse sim venha cada vez mais fácil. A gente cria o hábito de, cada vez que você vai na farmácia, você diga sim, leve um livro desses para casa, ajude 23 organizações, possa ler, se informar, aprender sobre algo novo na sua saúde, possa dividir isso com os outros, né? Compra para dar de presente. E, enfim, é um modelo muito bonito que a gente reproduz em outros varejos, com outras causas também, e que mostra que assim, a gente é capaz de muito quando a gente trabalha em rede. A Turma do Bem é um ótimo exemplo disso também. E o pouco que cada um dá é muito quando somos todos doando. E que as pessoas querem quando a gente dá a oportunidade. Enquanto a gente coloca a doação no dia a dia, elas dizem sim mais fácil. O livro, né, ano passado, o livro mais vendido do Brasil, eu estava contando para o Luiz Rodolfo antes, segundo o ranking oficial do setor, o livro mais vendido do Brasil foi Café com Deus Pai, que vendeu em torno de 185 mil exemplares, contando todas as redes de livraria, digitais e físicas. A gente vende isso em menos de um mês, porque a gente vende por R$ 6,99, porque a gente está nesse monte de lugares e a gente está fazendo de um conteúdo que o próprio produto em si já é uma forma de impacto social. Então, além de doar, né, a educação e saúde para as pessoas, a democratização do acesso à leitura também são formas de impacto. Então, é muita alegria poder juntar tudo isso nessa parceria. Eu tenho uma complementação. A Roberta falou que eles fazem o treinamento das pessoas dos caixas, né, para oferecerem a revistinha e tal, o livro, né, agora livro. E a gente também faz um treinamento com os dentistas, mas o nosso é um pouquinho mais xiita. Então, os dentistas da Turma do Bem são treinados a chegarem no caixa e, se a moça não oferecer, fala, por que você não ofereceu a revistinha? A gente tem e quando a gente
a pessoa oferece a revistinha, os dentistas também tiram foto e põem o arroba. Porque aí é uma forma que a gente tem de chamar a atenção da nossa própria rede. O que eu acho legal daqui, que acho que dá para entender e todo mundo pensar para si mesmo onde você trabalha e o que você faz, né? A Roberta é jornalista, tem essa expertise, trabalhou em revistas e conseguiu, dentro do universo dela, fazer esse negócio. Eu sou dentista, eu não sei pintar parede, eu não sei fazer revista, não entendo desse negócio. Mas eu sei ser dentista, eu sei o que é certo, o que é errado, eu sei onde estão as referências bibliográficas. Então, assim, uma sociedade só funciona quando todo mundo, pelo menos um pedaço daquilo que você estudou, do seu privilégio, volta para a própria sociedade. Quando o seu privilégio se torna responsabilidade com relação à sociedade. A Roberta faz isso e a gente faz isso. Os dentistas do bem, hoje nós somos quase 19 mil que fazemos isso. A gente pega um pedacinho daquilo que é privilégio, que são os nossos consultórios, são todos dentistas privados, todos com poder aquisitivo, e esses dentistas brasileiros da América Latina e de Portugal fazem isso, um pedacinho, porque é um pedacinho das rotinas da vida odontológica dentro da clínica e coloca esses pacientes lá dentro. Isso não isenta o Estado tem que fazer, claro. O Estado tem que fazer, o SESC faz, todo mundo tem que fazer, e ainda assim, quanto problema a gente não tem na saúde bucal e em tantas outras áreas, né? Um país com tantas diferenças, mas quando a gente empresta um pouquinho dentro daquilo que a gente é muito bom, que a gente sabe fazer e que a gente tem controle sobre isso, aí a coisa funciona. Aí a gente consegue devolver um pouco mais à sociedade. Eram esses dois complementos que eu queria falar. Pode ir aí. Não, tá certo. Pode... Tá solto? Se tiver alguma coisa, tá solto. É importante também a gente perceber, né, que o acesso à informação hoje tá muito fácil, né? O celular, a gente pega aqui, tem acesso à informação, mas nem sempre essa informação é informação de qualidade. A gente já falou um tantinho aqui de desinformação, né? E aí eu queria só entender assim, a parte da fonte, né? Então, assim, como é que a escolha que você faz, não só dos projetos sociais que você ajuda, porque imagino que tenham milhares, né, centenas de projetos, e também como é que você... Por que decidiu se escolher aqui o Fábio, a Turma do Bem, como fonte fidedigna de informação de saúde bucal? Porque se você escolhe alguém que, de repente, não tem essa sintonia com a informação correta e tudo mais, você acaba... Imagina fazer um livro com uma coisa errada, com né? erros. Com erros nessa parte de saúde bucal, né? Ou qualquer outra coisa, né? Bom, como jornalista, a gente tem uma equipe de jornalistas também. Todos os livros que a gente produz são sempre jornalismo baseado em evidências, em parceria com grandes organizações de referência, hospitais, universidades. Então, tudo é feito seguindo o padrão do jornalismo tradicional. Então, não é essa produção de conteúdo de influencer ou de inteligência artificial. De fato, são pessoas sendo... né, entrevistadas, pessoas que são referências nas suas carreiras. Eu conheço o Fábio há muito tempo, né, foi uma paixão à primeira vista, assim, e ele é conhecido como um ongueiro, mas ele também é um dentista das estrelas, né? Enfim, também é o seu outro chapéu. E é um dentista que está muito up to date, assim, né, atualizado com tudo que tem de melhor e de mais correto, com mais evidências de que funciona, e, ao mesmo tempo, tem esse lado que, justamente por atender tanta gente por meio da rede da Turma do Bem, o Fábio sabe muito bem quais são os problemas que as pessoas estão sofrendo e quais são as dúvidas mais comuns e quais são as loucuras que elas estão fazendo, né, para ter dente que parece Mentex, ou para botar aparelho de mentira, ou para fazer maluquice. Então, a gente começou compra a conversa... na Shopee, né? Aquela bolinha. Na Shopee vende a bolinha de resina, né? E aí faz um vídeo, né, explicando como é que faz um dente, né? E isso é muito por falta de acesso. É muita falta de acesso, né, ao serviço qualificado, de profissionais qualificados, a falta de informação, né, de fontes de confiança. Então, essa conversa começou um tempo atrás, porque o Fábio escreveu vários livros já, um deles foi um grande sucesso anos atrás, que já estava esgotado,
E a gente, no jantar, ele falou, a gente precisa fazer esse livro de novo. E, enfim, o nosso processo é muito longo, são meses preparando um produto até que ele chegue na loja. Foi quase um ano. Quase um ano. Entre a gente começar a conversa, começar a produção e isso chegar nas lojas de fato. Mas acho que ninguém poderia fazer isso melhor. Não é nem porque a Turma do Bem é beneficiada, é porque eu acho que, de fato, não tem ninguém que sabe tanto do que são os problemas da vida real, porque está aí atendendo milhares de pessoas todo dia, quanto tem essa evidência científica mais atualizada do que é mais relevante, sério, verdadeiro. E, enfim, daí que nasce essa parceria. E isso se repete a cada produto que a gente faz, dependendo do tema, com diferentes fontes. Isso é muito importante sobre o acesso, né? A gente, às vezes, não tem noção de como que a população acessa os serviços. A gente ouve aqui falar ali, vê no jornal, coisa, mas, às vezes, quem não está no métier, né? Quem não está no dia a dia do consultório, ou mesmo a gente, dentista do SESC, né? Tem o acesso a alguns anos do comerciário, da pessoa que tem o direito a passar no tratamento odontológico do SESC, que também foi reavaliado e refeito, e de uma forma assim, muito justa, baseado em determinantes sociais, que é baseado em evidência, e que você forma uma fila, porque mesmo assim, né, mesmo com o SESC tendo tantas unidades aqui no regional, tantos dentistas, e mesmo assim tem muita gente, tem mais gente do que a gente consegue atender sempre nas inscrições. Então, como é que vai sortear, vai pegar ali, vai dar quem chegar primeiro, né? Então, a ideia do acesso do SESC é muito legal, porque você tem esse acesso baseado em determinantes sociais, no momento certo, e depois que a pessoa é chamada, a gente faz uma avaliação de risco presencial, para poder olhar a boca da pessoa e montar a fila. Nós, dentistas, né, somos privilegiados, eu fui bastante privilegiado, atendo uma população bastante diferenciada e tal, mas eu sempre digo que a Turma do Bem é a minha tábua de salvação para não ter me idiotizado, para eu não ter virado tio do Zap. A Turma do Bem me traz a realidade do Brasil que eu vivo, da realidade de todo mundo que não é a minha, da realidade do coletivo que não é a minha individual e nem a dos meus colegas dentistas, que essa é uma realidade muito pequenininha, de um grupo muito pequenininho. A Turma do Bem coloca a gente no nosso devido lugar, no sentido emocional, porque eu acho que eu não tomo calmante, eu não estou pirado, porque a Turma do Bem me dá um senso de realidade. Quando você tem contato com o problema social deste país, você tem duas alternativas. Você vai para a luta armada ou você vai para uma busca de fazer alguma coisa, porque é impossível assistir aos brasileiros em tantas áreas. Na nossa, é bastante dolorido ver as pessoas naquela condição e não fazer nada. O desespero dessas pessoas. E aí, quando a gente fala de desespero, quando a gente fez 10 anos de Turma do Bem, nós já estamos com 23 ou 24 anos de Turma do Bem, no papel, né? Ela tem mais tempo, mas antes a gente não tinha isso oficial. Quando a gente fez 10 anos do oficial, a gente resolveu trazer uma nova denúncia. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. A gente não faz... a gente sabe que a gente não resolve o problema do Brasil. O problema do Brasil é enorme. Nós atendemos aí bastante gente, sim. A gente consegue fazer um bom trabalho, sim. Ele é grande, sim, mas ele não é nada perto do tamanho do problema do Brasil. Então, a gente estimula a política pública, a gente briga com o poder público, a gente arruma encrenca com todo mundo para denunciar como que vivem as pessoas que não têm dentes. Nesse caminho... como a gente já vinha trabalhando com os adolescentes há muito tempo, parecia que a gente só adolescente que tinha problema de saúde bucal. Só criança, eles resolvem o problema. Então, aí nós trouxemos uma nova denúncia, e a gente escolheu o grupo de mulheres vítimas de violência que perdem os dentes em situação de violência. Aí eu nem imaginava que eu estava mexendo numa causa tão difícil, tão assustadora, tão brutal,
que como as mulheres brasileiras são sofridas, como é possível a gente viver num país onde as nossas mulheres, que são mães, que são filhas, que são esposas, sejam submetidas a essas sessões de tortura, e uma das áreas mais atingidas é a boca, é o rosto. Até essa semana eu vi um vídeo da ministra Carmen, do STF, falando sobre a violência no rosto, como é importante eles marcarem que é no rosto que esses caras batem, que é para ela não ter o direito é para ela não ter liberdade, para ela não sair, para ela não viver. E quando eu, como dentista, nem me achava machista, e muito menos entendia nada da causa. Eu estava indo no caminho do dente. No caminho do dente, eu descobri um mundo que o Brasil é uma loucura. O Brasil é uma loucura no sentido do machismo e da violência com que é feita com as mulheres. A Turma do Bem humaniza as profissões dos psicólogos, dos dentistas, porque a gente acaba sendo colocado neste lugar, e não no lugar de um dentista que põe o dente mais branquinho. A gente vê a necessidade, o desespero de uma mulher que perdeu todos os dentes na porrada, ela tem a marca da violência na cara dela. E aí, quando a gente tira isso, quando a gente vai lá e coloca, não pense que a gente resolveu o problema. A gente só dá um dia feliz, um momento legal, ela passa um batom, ela fica um período feliz, mas, na verdade, ela tem um pacote de problemas. Um deles é a necessidade do psicólogo, que é o que a gente hoje está trabalhando juntos, com um grupo de psicólogos, crescendo neste mesmo grupo, nesta mesma proporção, para que essas mulheres tenham um apoio, para ter um pouco de saúde emocional, um pouco de outras necessidades, de outras especialidades da saúde. Quando a gente vê falar de democratização da saúde, é óbvio que todos nós precisamos, que isso seria é necessário para todo mundo, é um direito de todo brasileiro, mas isso não é uma verdade. E acho que é isso que a Turma do Bem mais faz, é o que a gente faz bem. A gente denuncia, nós filmamos, nós usamos todos os recursos do audiovisual, de documentários, e a gente vive a trazer isso para a sociedade de alguma maneira, trazendo essa encrenca o tempo todo e fazendo com que as pessoas pensem, nossa, é verdade, né? Nossa, precisa de dentista. É nesse lugar. Eu só vou fechar com uma coisa que é sobre o SESC. O SESC é meio o Ministério da Cultura do Brasil, né? O SESC, aqui a gente assiste às melhores coisas, as peças mais incríveis, tudo que é novo a gente vê no SESC. E aí é muito legal na área de odontologia eles terem esse espaço e darem esse espaço no SESC. Eu fiquei muito contente quando eu conheci a Fábia e ela, vamos fazer no SESC. Eu falei, nossa, que legal a gente discutir isso no SESC, lançar um livro no SESC, um livro da Editora MOL, não é um livro de um autor, é um livro que impacta toda uma sociedade, é um projeto que impacta toda uma sociedade, e aí está numa casa que eu entendo como o grande espaço de cultura desse país. Eu estou muito feliz hoje. Hoje é um dia muito especial para mim. Obrigado. Muito bem. Quase chorei. Muito bom. Eu também estou muito contente por ter sido convidado aqui para fazer essa mediação, né? Uma super responsabilidade estar entre vocês e vocês também, todos aqui. E aí eu queria só voltar um pouquinho para o empreendedorismo social. Queria que você falasse um pouquinho, Roberta, para a gente da dificuldade, né? Porque se entende da história da cultura de doação, da cultura da doação, que é algo muito difícil você fazer essa união que você fez com a Editora MOL, que trabalha só com isso, né? Só com essa parte, e é um mercado milionário, né? Então, assim, como de repente é difícil e quais são os desafios aí na nossa própria cultura, que não tem essa visão, assim, o social não dá dinheiro, o social não movimenta dinheiro, né? Essa história, às vezes, que também é uma desinformação que às vezes a gente tem na cabeça, né?
Eu não quero fazer uma denúncia de idade, mas eu sou uma geração mais nova que o Fábio. Então, quando o empreendedorismo social é um lugar, né, um nome novo, mais pomposo, mas para algo que sempre se fez, que é transformar a sua indignação com algo da situação em um projeto para resolver aquele problema. Na geração do Fábio, era mais comum fazer isso abrindo organizações do terceiro setor. ONGs é dessa fase que é a Turma do Bem, que é o GRAAC. Na minha geração, já tem uma tendência maior a fazer isso como negócio. Mas é um negócio que não é o mesmo lugar de uma empresa tradicional. É a ideia de que a missão, o propósito tem que vir à frente do lucro. Mas, ainda assim, são negócios que dão lucro, porque é isso que mantém a sustentabilidade e o negócio de pé. Essa é uma diferença entre os nossos negócios. A ONG precisa de doação de dinheiro. Eu não preciso de doação. Eu vendo um produto, eu vendo um serviço, e com isso eu me pago e gero doação. Então, é uma forma, hoje, mais comum de tentar resolver os problemas por meio de hackear o capitalismo. Assim, negócios, né? De impacto social. São negócios de impacto. A ideia é essa, assim, a gente, né, não é uma ONG de cultura de doação, a gente também atua nesse campo, mas é um negócio que tenta resolver o problema, que é encontrar recursos para as organizações, tornar a nossa sociedade mais generosa, fazer com que as pessoas doem mais, fazer com que as pessoas leiam mais, democratizar o acesso à informação de qualidade. E como que a gente faz tudo isso? E, geralmente, é como a gente resolve qualquer problema, na verdade, só é resolvido quando a gente tem uma ação coletiva que une iniciativa privada, que une Estado, que une sociedade civil organizada, que usa a sociedade, enfim. A gente não vai resolver nenhum problema individualmente ou com uma única organização. Tudo precisa, né, desse coletivo. E é isso que a gente faz ao fazer essa triangulação aí entre empresas que têm uma capilaridade enorme, que estão pelo Brasil inteiro, que falam com milhões de pessoas todo dia, que já têm um espaço, que têm infraestrutura e que podem ceder esse espaço para a gente promover uma causa, promover um produto social que vai gerar doação para as organizações sociais, e quem fica no meio de tudo isso é o cidadão, o consumidora, que aí a gente vai transformar o consumismo, né, o consumo, numa ferramenta de transformação social. Todo mundo que já trabalhou com captação de recursos, seja tentando levantar fundos para a festa junina da escola, seja na sua organização religiosa ou dentro de uma ONG, sabe como é difícil pedir dinheiro e conseguir dinheiro. Eventualmente você consegue, mas conseguir o dinheiro de forma recorrente, né? Todo mês saber que chega um dinheiro que te ajuda a manter a estrutura, que te ajuda a manter as contas, que não é só para projeto, que essa é uma grande dificuldade, né? Não é só o dinheiro para um projeto específico, isso aqui tem que ir tudo para as crianças, mas a organização precisa pagar o aluguel, precisa pagar a sua equipe, precisa de muitas outras coisas. Então, é muito difícil conseguir essa verba livre, não carimbada, assim. E a ideia desse modelo é que a gente possa trazer recursos que cheguem com mais liberdade para as organizações fazerem bem o seu trabalho. Tem muita oportunidade no empreendedorismo social, e eu fico muito feliz. Quando a gente começou, nem existia esse nome, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. Na época, isso foi 18 anos atrás, na época, o Muhammad Yunus, né, do Paquistão, tinha recém ganhado o Prêmio Nobel da Paz por um modelo de microcrédito que ele criou em Bangladesh, que se espalhou pelo mundo inteiro. E aí, dali surgiu esse conceito, né, da teoria dele, enquanto economista, surgiu essa teoria dos negócios sociais e de que se chama de setor 2,5, e que depois virou o nome de empreendedorismo social, que é algo que está entre o segundo setor, a iniciativa privada, e o terceiro setor, que é a ONG. Então, é uma maneira de fazer isso acontecer. A gente tem lucro na MOL, mas ele é um lucro comedido. É um pouco como a relação do SESC, assim, né? A gente paga as contas e tem o suficiente para reinvestir, para promover prosperidade coletiva, mas no último ano, para cada R$1 de lucro que a gente teve, a gente doou quase R$6. Então, tem uma relação desbalanceada, favorecendo a missão, mas que ainda assim nos protege. Então, do valor que você paga pelo produto, 40% vai para doação, ali em torno de 5% são impostos, e 45% ali vão ser 45% vai ser o custo de produção, que é o que a gente gasta para pagar a equipe, para pagar gráfica, para pagar treinamento, para pagar todos os materiais, e a gente vai ter uma margem de lucro em torno de 10% desse custo de produção. No final, são centavos, e é isso, de 1 para 6, R$1 de lucro, 6 de doação. Assim, a gente consegue ter um negócio que é sustentável, que é saudável, que é lucrativo, mas que gera um impacto muito maior
Enfim, acho que isso ainda, com o tempo, se tornaram áreas das grandes empresas, mas, seja por força de regulação do Estado, de cobrança da sociedade, ou de necessidade porque o mundo está acabando, mas assim os negócios precisam pagar pelo impacto que eles causam, sociais, ambientais, a ideia de fazer tudo só pelo lucro, eu realmente espero que seja o último esperneio de uma geração que fundou esses grandes negócios e que a gente tenha uma nova geração de lideranças entrando agora que possa priorizar mais, um equilíbrio maior entre lucro e impacto. E tem muitos empreendimentos sociais incríveis. O Brasil é um recordista em exportar tecnologias sociais. Os dentistas do bem são um exemplo incrível que inspirou fisioterapeutas do bem, psicólogos do bem, enfim, uma série de outras profissões, assim, E a gente, a turma do bem está em vários outros países e a gente é muito bom no Brasil, porque a gente tem muito problema, a gente também é muito criativo, a gente é muito bom de vamos se juntar para resolver esse negócio. Então, tem muita oportunidade, e é isso que o Fábio falou antes. Assim, eu acho que você não precisa ser um empreendedor social que abre um negócio. Você pode ser um intraempreendedor social dentro da sua vida. Você pode ser CEO de MEI, de ser seu autônomo, e ainda assim pensar como que eu uso o meu tempo, meu conhecimento, minhas possibilidades para causar um impacto positivo, para doar algo. O que a gente chama de cultura de doação é essa visão, é esse hábito recorrente, incutido na sociedade, de que a gente deve doar. A gente defende na MOL que doar é como votar, é um ato de cidadania, é uma maneira de você se fazer representado politicamente. Assim. Então, eu quero defender a Amazônia, mas eu estou a 5.000 quilômetros dela. Eu não posso ir lá na frente, deitar na frente da Suma Uma, mas o Greenpeace pode fazer isso por mim. Para isso, eu dou R$50 por mês para eles me representarem nessa causa que me importa. Então, todo mundo tem uma causa. Se você pode, talvez, não saber de primeira, mas se você pensar um pouco o que são as coisas que te mobilizam, que te importam, que te emocionam, que te indignam, e nesse lugar você vai descobrir quais são as suas causas. E elas pode ser qualquer uma, todas são válidas, não é sobre certo e errado, a causa da saúde bucal é mais importante do que a causa animal, enfim, para cada pessoa vai ter uma história diferente. E, a partir de encontrar a sua causa, você precisa encontrar organizações e maneiras de atuar. Doar não é sobre quanto dinheiro você tem, enfim, é sobre o quanto você pode dar, e há muitas maneiras e formas de doar. Você pode doar tempo, conhecimento, acolhida, móveis, roupas, sangue, células, enfim, tem uma infinidade. Nota Fiscal Paulista. Nota Fiscal Paulista, tem muita coisa que você pode doar, mas as organizações precisam de dinheiro. Assim, você pode doar tudo isso, mas se você não doar dinheiro, no final a gente não está contribuindo para fortalecer as organizações. E fortalecer as organizações do terceiro setor é fortalecer a sociedade civil. As organizações são a sociedade civil organizada para resolver problemas coletivos. Isso é um pilar para a democracia, isso é um pilar para a justiça social, São as organizações da sociedade civil organizada que nos devolveram a democracia, que mantêm a nossa frágil democracia ainda de pé, que fizeram o trabalho que o Estado não fez durante a pandemia, que cobrem muitos furos, onde o Estado não alcança, a iniciativa privada não se interessa. Então, se não é a turma do bem, seriam mais milhares de pessoas sem acesso. Não tem um programa do Estado voltado para mulheres vítimas de violência cuidarem da sua saúde bucal, e assim a gente pode falar de milhares de questões. Por exemplo, a causa animal. A gente não tem legislação voltada para a causa animal. Se não são os protetores animais completamente malucos, apaixonados para recolher os animais da rua, castrar, doar, enfim, não tem quem faça esse serviço. Não existe isso como política. Então, a gente precisa de doação para que todas essas organizações, e esses empreendedores sociais, esses voluntários possam nos representar e fazer o seu trabalho. Então, doar dinheiro, assim, a gente fala muito de vamos, enfim, começa com 1%, todo mundo tem algo que pode doar, começa doando outras coisas, se você não se sente ainda preparado para doar dinheiro, mas doar dinheiro é um ato de cidadania, é um evento, enfim, algo que você pode planejar e organizar na sua vida. Claro que a gente está falando de quem já tem o básico resolvido, você tem casa, comida, enfim, é um lugar de privilégio, é um lugar da classe média, não é para todos, tem muita gente que ainda precisa receber doação, mas a gente precisa criar esse hábito que seja 1% da sua renda e que você possa crescer ao longo do tempo e
por fim, assim, que seja por interesse próprio, porque é muito recompensador. É muito gostoso. Provoca circuitos de dopamina melhores do que o do TikTok, entendeu? É uma coisa que traz bem-estar, comprovado cientificamente. Doar traz alegria, traz conexão, faz bem, você se sente... Assim, quanto mais infeliz você está, assim, a melhor maneira de sair da infelicidade é doar mais. Você fica mais feliz, você fica melhor, o melhor antidepressivo que existe. Então, doar enfim, é só coisas boas, é cidadania, é bem-estar, é alegria de viver. Bora doar, gente. Você foi muito fofinha, educada, falando que é uma geração de diferença. Eu sou um Tutankhamon e ela não eu sou pré-história e ela século XX. A gente tem bastante diferença, assim. Eu não falei as idades, é que eu tenho no papel. Não precisa. Não, a gente tem 15 anos de diferença, gente. Agora tem uma coisa que é legal de entender, que é a gente dentro da história do próprio país. Quando eu me formei e quando era um Brasil abrindo, eu me formei nos anos 80. Nos anos 80, o Brasil era um Brasil de esperança, era um Brasil que estava abrindo, saindo da ditadura. Teve ditadura, viu, gente? Eu não sei se todo mundo sabe. Tem gente que acha que não. Não foi revolução. Não. Teve ditadura e a gente estava saindo da ditadura. E, naquele tempo, a dona Ruth Cardoso era a primeira-dama. E ela estimulava essa coisa do terceiro setor. E aí foi num encontro com a dona Ruth que eu comecei a entender que eu poderia fazer alguma coisa. Nós já tivemos um país mais organizado e um país muito mais pensando no brasileiro. E outra coisa que nos liga, não só dentro do dado histórico, né, porque ela já vai para negócios de impacto social e a gente era assim, ONG. A gente faz o trabalho e a galera doa. A galera doa para a gente poder sustentabilizar. Né? E esse modelo é um modelo muito sacrificante. A coitada da Mandinha, que trabalha na liderança da Turma do Bem, na captação de recursos, cara, exaurida de pedir dinheiro, né? de implorar por um espaço para as pessoas doarem, para as ajudarem. E quantos milhares de nãos para um sim. É um exercício muito sacrificante. Então, quando a gente tem essa parceria com a Editora MOL, a gente fica realmente muito feliz. Quando, em 2006, a Turma do Bem, já existia esse termo, empreendedor social, eu não entendia absolutamente nada sobre isso. E a gente se inscreve em tudo que é prêmio, porque ou a gente quer prestígio ou a gente quer dinheiro, mas de alguma coisa sai dali, entendeu? Então, inscreve em prêmio. Fica alguém sempre escrevendo em prêmio. E a gente ganhou um prêmio de empreendedor social da Folha de São Paulo e da Fundação Schwab. E isso, de fato, foi um divisor de águas para a ONG, porque trouxe um prestígio importante e levou a gente a Davos. E aí eu tive uma porção de oportunidades a partir daí. A Roberta ganhou esse mesmo prêmio em que ano? 2018. Em 2018 ela ganhou. Eu ganhei 6. Então, deu para ver a diferença, né? Mas você entende que tudo isso faz parte de um mecanismo que é muito importante para a nossa sociedade, que é esses mecanismos sociais de participação da sociedade civil. Quando a gente tem essa participação, quando a gente consegue ter essa participação, ou entende o pequeno papel que a gente pode ter, ou o grande papel que a gente pode ter, a gente é muito mais feliz. É bem isso, assim, a gente é muito mais feliz pessoalmente. Eu sou muito melhor, porque eu tenho a Turma do Bem. Se eu não tivesse, acho que eu estava bem maluquinho com os tios do Zap. Mandando fake para lá e para cá. Mandando fake para lá e para cá. Ou você podia ter virado um dentista biológico. Não, eu quero falar uma coisa. Eu lembrei uma coisa super dentista biológica puxada. Tem uma coisa que é muito importante das fakes e é muito do nosso momento. Ontem, foi segunda-feira, né? Segunda-feira saiu uma notícia, é uma notícia verdadeira. Nos Estados Unidos, em Utah, eles tiraram o flúor da água. Você imagina uma política pública pautada por uma fake news. E um estado inteiro americano, com aquele presidente maravilhoso deles, eles vão ficar sem o flúor na água, que é determinante.
de 1977 para frente, quem nasceu antes de 77, que está aqui na sala, tem um monte de problema de saúde bucal. Quem nasce depois de 77 tem muito pouco problema de saúde bucal. Isso é graças a uma política pública e acesso ao flúor que a nossa população teve. Isso está se transformando ao contrário. As fake news estão se tornando tão grandes que eles tiraram o flúor em um estado, em Utah. Então, aí dá para entender o impacto da falta de informação, de boa informação, de informação correta, e como essas fake news destroem a civilidade da gente. Então, por isso, de tudo, talvez a maior atenção é essa, a gente ter boas informações e a gente buscar essas boas informações nos bons veículos, nas boas associações. Por isso a importância da boa informação colocada no livro e da boa informação que também a gente faz lá no... Uma das coisas que também me trouxe mais perto da Turma do Bem, do Fábio, foi eu junto lá com a Renata e com a Jéssica, outras duas dentistas, a Renata meio blogueirinha, que nem eu, assim, e a Jéssica acabou indo junto, a gente teve uma ideia de fazer um podcast de odontologia, né, ou de saúde bucal, ou para falar sobre saúde bucal, né, que todo mundo já teve essa ideia de fazer um podcast. Acho que todo mundo, né, quem quiser hoje, para dar autoridade na rede social, a pessoa bota um microfone, um fundo, uma luzinha azul assim e começa a falar, né, isso aí dá uma baita autoridade. Mas a gente fechou a ideia de que a gente precisava ter, baseado em evidência, e que fosse algo meio inovador, né, com muita qualidade ali de som, imagem, mas que fosse muito inovador na questão da linguagem mesmo, porque hoje as pessoas não querem mais consumir informação, não através do livro, esse livrinho, mas através de, eu digo, o dentista mesmo, que eu vejo, meus colegas, né, a gente dificilmente vai atrás do livro, o livro-texto de odontologia, que é um livro caro, como a medicina e tudo mais, e eu vejo em grupos de WhatsApp que eu participo, né, que eu me enfio em todos, eu não sei por que eu faço isso, mas, né, e para estar presente ali até com outras gerações de dentistas, e eu vejo eles pedindo assim, alguém tem o resumo de clareamento caseiro? Alguém tem o resuminho de endo de molar? Alguém tem? Então a gente está, a informação, poxa, ela é... Sim, a nossa capacidade de atenção está reduzindo ano a ano. Né? E aí a gente não consegue agora nem focar. E você fez uma colocação legal, né, que é muito melhor do que ficar ali no TikTok ou no Instagram, e aí tem a história do brain rot, né, da palavra do ano passado, que o cérebro fica apodrecendo ali, né? Então a gente precisa, com o livro de vocês, né, a gente tem a oportunidade de sair um pouquinho da rede social. Apesar de eu ser um cara da rede social, quero que vocês entrem lá e me vejam também no Dicas Odonto e no Pode Sondar, né? Mas a gente tem essa oportunidade de ter um negócio de pegar na mão. A gente ainda e não é só da época dos maias e dos astecas do Bibancos, fazendo essa, que a pessoa que gosta de livro, né? O etarismo rolando solto aqui, hein? Mas, que a gente gosta de livro. Mas eu ainda, né, tenho uma geração, e eu faço isso com meu filho, de dar o livro na mão, de ler para ele, de folhear a página, de tentar inserir essa cultura de que hoje todos os pais, quando sentam no restaurante, dá o celular para a criança porque ele está enchendo o saco, né? E tirar essa ideia. Isso também é muito importante, de ter coisas de qualidade, como o livro que vocês estão lançando hoje. Eu fiquei muito curiosa, porque eu não sou do ramo. Que diabos é um dentista biológico? Vai, Rodolfo. Vai ser terrível essa resposta. Vai, Rodolfo, né? dá uma explicação à sua maneira. Bom, o dentista biológico, quem é dentista provavelmente sabe, já ouviu falar, mas de uns tempos para cá, um movimento da medicina integrativa, de uma medicina mais alternativa, que foge um pouco das evidências, né, e tenta lá... É o pessoal do sorinho colorido, né, o pessoal do chip da beleza... Isso abraça a árvore. Não, abraça a árvore, tudo bem. Só né? abraça a árvore, tudo bem. Não, né? tem uma mistura. Tem o abraça a árvore, tem o sorinho, tem umas... tudo, bota tudo no mesmo pacote. Tem oração, de café, né? Mistura, enfim, tem borra do café, tem oração. Aí você não entende, fica de joelho, aí você fala, não estou entendendo direito. Então, desde essa parte que não tem evidência, e isso foi muito fomentado na pandemia, né, com curandeirismos, e tem muita coisa da nossa cultura que, ok, não tem problema,
o chá, a receita da vizinha, né? Ou o chá da tia, e beleza. Mas um profissional de saúde, ele não pode ir à rede social para falar coisas que não têm evidência. E a gente tem visto isso muito acontecer e se descolou assim da odontologia convencional um dentista que começou a se chamar de dentista biológico. Isso veio lá Deixa eu dar um exemplo assim da Alemanha, né? Acho que é melhor tipo assim, os seus dentes separaram, diastema, foi a separação dos seus pais na sua infância que separou. É tipo constelação familiar, versão olha, se eles voltarem, talvez o seu dente é por aí. Você não precisa de aparelho, você tem que convencer seus pais a voltarem a ficar. E isso é dito com coerência. Isso é dito na rede social. Estou tomando um exemplo, mas são muitos assustadores. E tem essa mistura receitas caseiras, oração, e aí vai de qualquer jeito. E as pessoas compram isso, compram essa doença, sei lá, é uma loucura. Eles têm um combo, na verdade, de desinformação que eles seguem uma linha. Até tem um memezinho lá no Dicas Odonto, que é aquele do Capitão Planeta, e o Capitão Planeta tem lá, né, fogo, água, e eu sou o Capitão Planeta. O dentista biológico tem o anti-flúor, anti-amálgama, eles têm um combo, né? E aí tem o Capitão Charlatão. Antivacina, é o mesmo grupo. Sim, é o mesmo grupo. É o mesmo grupo, antivacina. Mas é muita cara de pau se chamar de dentista, então, sem ter nenhum diploma, sem ter uma cadeira. Tem diploma. Tem diploma. Esse que é o pior. Tem diploma. Ele é formado. Ele tem... O MEC Então, disse que ele é dentista. Ele não sabe ler, por isso ele mas não... tem os médicos que são antivacina, os médicos que receitaram cloroquina, os médicos que receitaram ivermectina. Então, a gente está com talentosos profissionais de saúde no Brasil e isso tudo pautado por uma política doentia. Então, isso é que é grave. Isso é gravíssimo. E esses dentistas, esses médicos, eles vão nesse caminho, né? Então, o dentista biológico, eu não sei te definir efetivamente o que ele é. Eles são um charlatão, mas como eles impactam na nossa sociedade. Charlatões sempre existiram. Sempre existiu gente que vendia um elixir, um não sei o quê, um não sei o que lá. Sempre existiu. Mas agora eles são muitos e eles impactam muito. E no fundo, é tudo pautado pela necessidade de ganhar dinheiro, pela fazer sucesso. E do lado do público é por uma enorme carência que uma comunicação muito facilitada desse tipo de influenciador consegue captar. E acho que esse é um papel importante também de organizações como o SESC, a Turma do Bem, ou de conteúdos como esse livro, que é a gente tirar esse lugar hermético da educação para a saúde, que ainda tem muitos profissionais que se orgulham de falar de maneira que ninguém entende, né? Enfim, porque você parece mais inteligente. Né? Dificultar, né? Que faz a receita que o cara não vai conseguir ler, que não explica, né? Enfim, fala em termos difíceis. E isso só afasta as pessoas da informação correta. E aí, quando chega alguém que fala de um jeito que ela entende, mesmo que ela não tem condições de avaliar se aquilo é verdade ou mentira, mas ela está entendendo e aquilo parece fazer sentido, ela acredita, e isso também tem a ver com a enorme carência por atenção, por informação, por tal, tenho um problema, estou sofrendo com ele. Não tem ninguém sério me dizendo o que fazer, mas aí aparece alguém que me fala, né, que sei lá, não é culpa minha, não preciso fazer nada, é só tomar um chá, não tenho que usar aparelho por 2 anos e meio, parece melhor, né, mesmo assim, se eu for pensar. Sempre a solução é melhor. Nessa linha, assim. O que a gente faz no livro, Bé, é traduzir a evidência científica de forma simples. É pegar aquele monte de trabalho científico difícil, traduzir ele de um jeito com bossa, com ilustração, com todo tipo de atenção, e aí com muitas pessoas envolvidas, gente de publicidade, gente designers, para conseguir traduzir a evidência científica, aquilo que foi comprovado, que é realmente valorado, e colocar para todo mundo numa linguagem que cabe para todo mundo. Esse é o grande barato desse livro e dos outros livros que a Editora MOL faz. Muito bom. Bom, a gente vai falar... Eu queria só te perguntar, Roberta, que a pergunta estava aqui para o Fábio, mas
E o futuro desse empreendedorismo social, né? Você acha que para frente a gente vai ver mais empresas fazendo isso? Já tem? Assim, qual que é a sua visão de mercado nessa seara? Tem um crescimento grande, embora a gente represente um espaço muito pequeno do PIB, né, os negócios sociais, mas assim, todas essas coisas das quais a gente está falando estão crescendo. Quando a gente começou 17 anos atrás, a gente oferecia um quer comprar para doar, era uma coisa estrangeira, assim, uma coisa que difícil de entender a lógica. Hoje já é um pouco mais fácil, assim, ainda assim, demora um pouco mais. Você já foi impactado, provavelmente, em algum momento. Surgiram muitos outros produtos sociais. Isso que a gente faz, a gente não existe nenhum nome próprio para isso, mas a gente chama de produto social, que é o produto que gera renda para uma causa. Quando a gente começou a fazer uma pesquisa em 2017 para mapear esse mercado e ver outros produtos, porque a gente começou a ver surgir muito mais. Então, a Natura, por exemplo, tem uma grande uma grande linha de produtos que é o Crer para Ver, que gera dinheiro para a educação. A Havaianas tem a sandália, tem, enfim, chinelos, que é uma é para o Gerando Falcões, a outra é para o Pride, né? Enfim, para os movimentos LGBT. Então, e assim como essas grandes marcas, várias grandes marcas começaram a fazer produtos com renda revertida para a causa. E a gente começou a acompanhar esse movimento e a gente vê crescendo ano a ano o número de produtos sociais no mercado. Então, esse é um modelo que a gente gostaria. Assim, eu sempre falo que o meu sonho é esse, assim, que a gente possa ter tanta oportunidade de doar quanto a gente tem de consumir. E que a gente possa, cada vez que você entra num comércio, num varejo para comprar alguma coisa, você encontre lá essa opção enquanto consumidor, a olhar ali as prateleiras do corredor do supermercado. Tem um papel higiênico que gera doação para banheiros via Unicef, tem o papel higiênico do mesmo preço que não gera nada. Eu vou escolher o que gera doação. Então, que a gente tenha opções de produtos em qualquer categoria de produtos que sejam produzidos de forma mais sustentável, com menor impacto em toda a sua cadeia. Então, não é só porque doa que é bom, necessariamente. Né? A gente também tem que pensar em toda a cadeia, né? Se esse produto é bem feito, se, enfim, usa materiais de menor impacto possível, se é reciclável. Tem muitas questões a levar em consideração, mas que a gente possa ter, para qualquer coisa que você vai comprar, você possa escolher um produto que esteja, de alguma forma, contribuindo para uma causa. E também, ao passar pelo caixa, né, que tem esse oferecimento de se você quer arredondar o troco, se você quer doar sua nota fiscal, se você quer levar esse produto, enfim, a gente possa usar mesmo o capitalismo e o seu lugar mais básico, que é o comércio, né, para gerar doações e que todas as organizações possam ter, né, como uma fonte de renda recorrente, estável, segura, e não só de renda, mas também de visibilidade, né? Quando a gente coloca a Turma do Bem, quando a gente coloca o GRAAC, todas essas organizações em 550 mil livros, com a história de uma pessoa beneficiada na contracapa, como a gente sempre tem, a gente está dando também um tiro de canhão para fazer essa organização ser conhecida, né, por outras bolhas, e daí podem surgir outros doadores, podem surgir outros voluntários, enfim, a gente aumenta a autoridade, a credibilidade dessa organização para quando ela for pedir dinheiro em outro lugar, ela poder dizer, olha, eu já tenho essa parceria aqui, eu já faço isso. Então, é um ciclo benéfico para todo mundo. E acho que a gente tem que, enfim, enquanto consumidores e cidadãos, é nosso papel também questionar e pedir por isso, né, e fazer essa opção. Porque as empresas tradicionais vão fazer isso com quanto dê dinheiro. Então, a gente precisa mostrar, né, sempre que eu posso optar por um produto que está relacionado à causa, eu faço isso na esperança de que quem está lá na Ambev olhe e fale, olha, o Guaraná que ajuda o futebol feminino vendeu mais do que o Guaraná que não ajudava o futebol feminino. Vamos fazer mais desse e aí a gente possa, né, com isso, permanecer assim nesse ciclo positivo. E o produto social, a ideia é que ele seja a porta de entrada para uma droga mais pesada, que é a doação recorrente com débito em conta ou no cartão de crédito. Enfim, que você possa ter mesmo, que você chegue no 10% da sua renda doada. A ideia é que é a clássica do dízimo e de várias outras religiões com outros nomes, mas que pode ser essa versão cidadã, assim, de você estar escolhendo aí as causas que te fazem sentido nesse momento e reservar aí o seu orçamento para fazer isso com gosto, assim. E doar o imposto de renda, agora está na época, né, gente? Quem não faz isso, o GRAAC tem uma cartilha maravilhosa sobre como doar o imposto de renda aí, que todo mundo pode fazer isso, que declara na versão completa. Tem muita coisa para doar que a gente usufrui pouco ainda por falta de informação. Esse negócio que você falou das empresas irem para esse caminho, a gente já vê muito, né?
empresas já não faz teste em animais, não tem essa parte. Então isso está virando uma preocupação, acho que geral. Tem questões que são regulatórias, né? Então a regulação tende, né, por força de lei, as empresas são obrigadas a ter práticas mais sustentáveis, e isso só tende a aumentar por conta da mitigação dos impactos da mudança climática, mas tem também uma mudança geracional importante, né, da gente ter, eu acho que tem números que me impressionam muito, assim, de gerações mais novas ainda do que a minha, assim, né, o número de vegetarianos e veganos nunca foi tão grande no Brasil, o número de novas carteiras de motorista nunca foi tão pequena, então a gente tem gerações que já entre os mais novos, assim, é majoritário entre as mulheres se considerar feminista. Então, quando a gente olha assim um recorte demográfico, a gente está vendo novas gerações muito engajadas em causas e elas vão usar também o dinheiro como forma, né? O dinheiro é como voto mesmo, assim, né? Ele é uma forma de você eleger ou não uma marca como merecedora do seu recurso, e ao fazer isso ele é um poder político que você tem para rejeitar marcas. E rejeitar, não vou comprar. E a gente vê nesse momento de polarização, a gente vê muito isso para os dois lados. Se a marca se posiciona a favor de uma causa progressista, vai ter um setor da sociedade que vai falar, então não compro mais de vocês nunca mais. Do mesmo jeito, se ela se posicionar, vai ter outro setor da sociedade que vai dizer, e aquelas marcas que tentam agradar todo mundo e ficar em cima do muro, no final estão perdendo lealdade, porque as pessoas querem identificar, né, com aquela. Então, acho que é um cenário positivo. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado sempre e fazer esse consumo de forma muito crítica, porque pode ser um social washing, que a gente chama, né, quando é só para parecer bonito e parecer bonzinho, mas não tem práticas sustentáveis nessa cadeia de produção. Dentro de casa, né, a gente vê muito isso na época que a gente está falando do orgulho LGBT, ou de mulheres, ou do mês, né, da consciência negra, que aí um monte de marca se aproveita desse momento para falar que lançar um produto, fazer alguma coisa, mas aí quando você olha para dentro não tem nenhuma liderança que pertence àquele grupo minorizado, não tem, né, ações que sejam mais recorrentes. Então, a gente, como consumidor, também não pode. A gente quer que todas as marcas façam ações com causa, mas a gente não pode comprar esse discurso sem um olhar crítico permanente e vigilante, assim, porque a gente sabe que é fácil fazer marketing sem entregar impacto de verdade. Na fala da Roberta, eu lembrei que você teve aquela campanha do batom. Aí eu queria que você contasse só um pouquinho dela, porque eu acho muito interessante o fim, desde a história de que a odontologia, do que você que consegue se fazer com a turma do bem e melhorar aquela saúde bucal, e até a história do batom, que foi muito legal, né? E também acabou, né? Vendeu pra caramba. Vendeu em 13 dias todos os batons. É uma marca de batom que fez mais que um batom, e era para as mulheres vítimas de violência, para o nosso projeto das mulheres vítimas de violência. Foi com a Vult, a marca Vult, e porque uma das necessidades que as mulheres que perderam os dentes tinham era de passar batom. Elas levam o batom na bolsa, e quando a gente coloca o dente, a primeira coisa que ela faz é passar batom. Então, aí a gente conta essa história, a publicitária pegou isso e aí conseguiu esse batom, e em 13 dias, todos os batons foram vendidos. Quando você fala sobre o futuro do empreendedorismo, eu acho que é legal a gente pensar uma coisa. No meu tempo, quando a gente era eleito, escolhido, ou dito, ou classificado como empreendedor social, as pessoas falavam, nossa, como você é bonzinho, nossa, que pessoa boazinha. E eu não sou bonzinho. Ninguém é bonzinho. O que nós temos que ter, a única coisa que acho que faz da gente um pouco, a gente é mais aflito em ver que na nossa sociedade tem gente que não tem a mesma oportunidade, a mesma chance. É a aflição de ver o outro não ter. É a aflição de ver o outro ter dor. É isso que faz a diferença. Isso não significa ser bonzinho. Isso é ser aflito, encrenqueiro, angustiado, que eu acho que essa é a característica que todo mundo deveria ter quando a gente vê uma pessoa nas condições que a gente vê no nosso país inteiro. Então, eu acho que o futuro do empreendedorismo é maturar essa coisa de que ninguém é bonzinho, ninguém é fofinho, nós somos cidadãos indignados e que nós temos que fazer isso acontecer enquanto a gente estiver por aqui.
Ah, não, e para a gente já estar finalizando nossa apresentação aqui, né? Mas eu queria pedir, lógico, para cada um dos convidados deixar as suas considerações finais. As considerações não precisam ser rápidas, eu deixei um tempo legal, né, para isso. E aí depois eu agradeço tudo que tem que agradecer. Então pode começar, Roberta, se tiver alguma coisa que você esqueceu de falar, que lembrou, que veio, ou uma consideração final relativa ao lançamento do livro e à Editora Amol. Ah, bom, não, eu sou obrigada a fazer esse publi merchan aqui, né, do nosso livro mais uma vez. Ele vai estar à venda nas lojas da Rai e da Drogasil a partir do dia 1º de abril, oficialmente. São 550 mil exemplares, devem ser esgotados nesses 2 meses e vão gerar aí mais de R$1,5 milhão que vão ser distribuídos entre todas essas organizações. Mas, enfim, está à venda também no e-commerce e se vocês passarem por uma loja, por favor, levem, vejam, tirem foto, marquem, ajudem a gente a espalhar a palavra para que mais pessoas conheçam o projeto e, enfim, possam consumir esse conteúdo. É um ótimo presente, uma ótima lembrancinha para toda ocasião e é um livro muito útil, querido, que, enfim, pode ficar ali, no banheiro, leitura de banheiro. Sempre é bom refrescar a memória de como que é para fazer direito as coisas, né, Eu sempre aprendo enquanto a gente está fazendo e, enfim. Então, não sei se vocês são dentistas, vocês fazem tudo direito sempre. Eu sempre duvido. Você faz tudo direito sempre? Sempre. Você passa fio Fica dental paranoico, 3 vezes por dia? Fica psicão. Você fica paranoico? Fica psicão. É? A gente não tem jeito. Quando você vê, você tá grosso. Bonito. Faz. Bom, mas para as pessoas comuns que não fazem isso por paranoia, precisam ser sempre relembradas, estão sempre sentindo culpa de que deveriam estar fazendo mais do que estão fazendo, que eu acho que é o meu caso da maioria das pessoas. Eu acho que é um ótimo livro. E não é só livro, né? Eu acho que isso é legal contar também, que a gente tem um podcast, enfim, que para falar sobre um pouco do que está ali, mas trazer mais histórias também. Tem as redes sociais, chama Sorria Muda o Mundo, que está no Instagram, que tem também um monte de conteúdos legais. E, enfim, conheçam melhor esse projeto e digam sim da próxima vez que um caixa oferecer para vocês também, porque essa é uma grande doação. Vocês estão impactando milhares de vidas com um gesto muito simples e levando algo massa em troca. E obrigada, Luiz Rodolfo e Fábio, pela parceria, Sesc, por nos receber. E, enfim, nada disso é feito, né, sem uma longa equipe por trás. Né? A gente está sentado aqui bonito na janelinha, mas, na verdade, quem faz mesmo, assim, quem carrega o piano, tem muita gente, não é um piano, é uma orquestra inteira. Né, então, tem toda a equipe aí da Mol Impacto maravilhosa, que, enfim, é a Marcinha, editora do livro, que é quem realmente botou esse conteúdo de pé, Joana, que é quem cuida de todas as organizações, né, toda a nossa equipe de comunicação que está fazendo esse... A gente está luxuoso, a gente saiu ontem na Mônica Bergamo, hoje na Vogue, assim, é um luxo. Eu nem vou cumprimentar vocês, eu vou embora direto. Obrigada, gente. Obrigado. Eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai na frente, louco, mas a gente tem uma galera atrás, né? Não lembrar de que cada pedacinho disso tem a equipe da Turma do Bem, todas as evidências validadas pela equipe da Bibancos Odontologia, todo mundo participando, não só a equipe de São Paulo, a equipe do Rio, a equipe de Jaguariúna, todo mundo leu, todo mundo releu, aí a gente achava, aqui pode ser que dê problema, aqui acho que há uma dúvida, precisamos mudar isso. Então, assim, é com muita gente que a gente faz isso. E aí agora a gente está aqui falando, mas eu queria que todo mundo se sentisse absolutamente representado e recebesse o grande abraço de agradecimento. Essa organização existe porque existem os dentistas do bem, tem os malucos como eu, é uma gente indignada, tem gente do Brasil inteiro, de Macapá ao Rio Grande do Sul, tem gente maluca fazendo isso acontecer. Alguns vieram para cá. Tem gente aqui que eu vi de Araçatuba, de Umuarama, de Salvador, que vieram para os...
Então, assim, é uma malucada, gente. É uma gente muito doida. Aí você encontra os SESCs, que são todos malucos também. E aí cria esse espaço e dá esse espaço e tem essa briga, essa luta em democratizar a informação, a educação e a cultura. O Luiz Rodolfo, que faz um trabalho incrível no Pode Sondar, fora ser o dentista aqui do SESC. Hoje eles são a mídia mais importante da odontologia, mais séria. Ele e a Renatinha fazem um trabalho mais bacana que existe na odontologia hoje, em termos de evidência científica. Então, é muita gente para agradecer, é muito trabalho a ser lembrado, mas, assim, já que eu estou aqui em cima, eu vou fazer meu agradecimento. Tem os meus conselheiros, né? Que, coitados, eles me aguentam, eles me controlam. Você imagina isso? Meus conselheiros têm que falar, Fábio, calma, Fábio, não. Fábio, você está certo, pode ir. Mas eu queria agradecer você, Roberta. Queria agradecer imensamente por tudo o que você tem feito pela Turma do Bem e por todas as organizações sociais do Brasil. Muito obrigado, Roberta. Você é uma menina muito louca. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, querida. Bom, nada mais SESC do que isso, né? Esse encontro com o dentista que teve uma ideia de fazer uma ONG e consegue manter essa ONG por mais de 20 anos e ser uma das ONGs mais importantes do mundo. Agora é rasgação de seda, tá? Essa parte aqui. Do mundo, né? E o encontro da Roberta com essa ideia de hackear o capitalismo. Eu achei muito legal isso, né? De poder levar o dinheiro da ONG e fazer essa roda girar. Então, o acesso à informação de qualidade. Então, você está dando um serviço e a pessoa que está comprando esse serviço está doando também para que o Fábio e outras organizações consigam chegar no fim, na missão deles, que é dar, no caso da Turma do Bem, o acesso à saúde bucal para crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. E não é só saúde bucal, é saúde mental também, que nós estamos carecendo muito de saúde mental, né? O Fábio brinca que são pessoas muito loucas, né? Então é o hospício do bem, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, o SESC também, eu agora vou agradecer, né? O SESC e na figura da Fábia, da Gerência de Saúde e Odontologia, né, e quem está presente aqui, por ter me convidado e ter me dado essa expressão aqui, né, do lado dessas duas pessoas maravilhosas aqui, que tem que combinam muito, e esse trabalho que combina muito com o SESC, né, me dá essa oportunidade de sair da cadeira, sair de dentro da boca das pessoas e falar um pouco sobre o meu trabalho e mediar essa conversa aqui com vocês e com todas as pessoas, vocês aqui presentes, né? Então, meu muito obrigado. E eu vou abrir para perguntas. O pessoal tá maluquinho aqui no canto aqui, abre para perguntas. E eu vou abrir, a gente tem tempo para algumas perguntas, né? Então, eu gostaria de primeiro finalizar a mesa para ter as palmas de vocês, o Fábio, Roberta. E aí, e agradecer também o Pedro, né? Não agradeci nominalmente, né? Que também fez parte da organização. O Pedro é dentista também. Hoje ele está vestido de comunicação, mas ele é dentista do SESC aqui, da Avenida Paulista, né? Então, essa parceria aqui, legal demais. Então, o Pedro vai ser o meu liminha, ele vai levar o microfone aí para as perguntas. Vamos lá. Só levanta a mão, viu? Um por vez. Gente, eu acho que a gente falou tanto que a gente esgotou já o assunto. Já que ninguém quer falar, eu vou falar, né? Fala, Não poderia deixar de falar. Boa noite a todos. Meu nome é Tami do GRAAC. E eu queria só dizer que eu amo esses dois. Eu não tenho palavras aqui. Faltam palavras. Eu não sou a Roberta, que é a pessoa mais incrível, né, Fábio, para escrever qualquer coisa.
para agradecer, assim, esse projeto, assim, tá tatuado em mim. Eu amo a Editora MOL, eu amo a Roberta, eu amo o Rodrigo e eu amo o Fábio, que eu conheço ele é da mesma geração que eu, praticamente. Eu conheço há 30 anos o Fábio. Então, a gente está ali, né, Fábio? No mesmo Então, eu pedacinho. queria só fazer um agradecimento pelo trabalho maravilhoso, lindo. Eu sou fã da Turma do Bem muito, o Fábio sabe disso. E sou fã dessa nova geração, desses 2 meninos aí, a Roberta e o Rodrigo, que podiam até ser meu filho. Então, Obrigada, e minha filha Amanda. também. Então, um beijo enorme, obrigada. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto também. Que só existe por causa do GRAAC. A gente tinha 20 e poucos anos e chegou lá, enfim, com uma ideia, assim... A gente pediu literalmente, a gente teve uma ideia, a gente quer fazer uma revista e a gente vai vender na farmácia, e aí todo o dinheiro a gente vai devolver para você. Mas para fazer a revista, a gente precisava de dinheiro para fazer o conteúdo, para imprimir, para mandar entregar, e a gente não tinha dinheiro para fazer isso. E aí a gente fez essa proposta indecente para a Tami. Se você pegar aí o dinheiro que você recebe do seu patrocinador e dá para a gente fazer a revista, a gente promete te devolver o dobro em 2 meses. E a gente não tinha nenhum histórico, a gente tinha 20 e poucos anos, não tinha nada para provar que aquilo ia dar certo. E ela, que é da mesma categoria, tá no mesmo hospício, assim, estavam na mesma ala, os dois, falou, vamos nessa. E a gente fez exatamente isso, dobrou o valor que os laboratórios, ela falou com os laboratórios dela, que eram, enfim, senhores muito sérios, e foi lá e falou, apresentar essa ideia, eles falaram, isso não é uma boa ideia. E ela falou, não, vai ser uma boa ideia, acreditem em mim. Tinha muita descrença. E isso acontece com todas as boas ideias, assim, a maioria vai ter muito mais gente para te dizer não e que vai dar errado e que é uma péssima ideia do que vai ter gente para dizer sim, vamos lá. Mas essas pessoas que te dizem sim, vamos lá, são essas que a gente carrega para a vida e com quem a gente constrói grandes coisas. E ela também falou, sim, vamos lá. E se não tivesse tido essa ponte com o laboratório, se ela não tivesse tido a coragem de abrir mão de um recurso garantido de patrocínio para fazer essa triangulação, que depois acabou gerando muito mais, mas se ela não tivesse essa coragem, o projeto não existiria e a gente não estaria aqui hoje. Isso, e faltou eu agradecer, porque eu não estava vendo, eu estou sem lente, mas ela está lá atrás, a Rafa, que é assim, fazer o livro é a parte mais fácil. É a parte mais divertida, especialmente para quem é jornalista. O que é difícil é vender. Então, o que é difícil como captar recursos para a gente é convencer cada gerente de cada loja, cada atendente que está atrás do caixa, que está no primeiro emprego, que é um emprego difícil, que ele ganha o salário mínimo, passa o dia inteiro em pé, ouve desaforo de cliente o tempo inteiro, e a gente vai lá e pede para a pessoa fazer mais uma pergunta. Quando a gente começou, não tinha nem a pergunta do CPF na nota, do que a sacola não quer, se tem programa de fidelidade ou não tem. Hoje tem um monte de coisa que o caixa tem que te perguntar e a gente pede para ele fazer mais uma pergunta se você quer doar. E tem muita gente que responde sim, por isso a gente doa tanto, mas a maioria das pessoas diz não. E, às vezes, diz não de maneira mal criada ainda. Então, o que é mais difícil ainda de tornar isso um hábito que faça, né, tanto um hábito também para quem pergunta, ter coragem de fazer essa oferta. Então, fazer esse trabalho e também saber quanto manda para cada loja, e como treina, e como incentiva, e como mantém o pessoal continuando tentando, mesmo ouvindo tanto não, é mérito da Rafaela, que está lá atrás, que cuida de toda essa rede, toda a nossa área de operações. E ela que vai fazer esse livro ser um novo recorde. Eu acabei de dar esse desafio antes aqui, é o que está vendendo agora. Foi o nosso recorde dos recordes. É um livro feito com a Natália Arcuri, uma, enfim, jornalista de economia do Me Poupe, grande criadora aí de conteúdo de educação financeira. E a gente fez um livro sobre ansiedade financeira, tratando do tema de planejamento, porque as dívidas, né, fazem um estrago na saúde mental das pessoas. A gente está vivendo uma epidemia de endividamento por conta de bets. Então, a gente fez esse livro juntando o tema da educação financeira com a saúde mental. E foi um fenômeno, porque é também uma demanda social enorme. Então, agora esse fica um desafio aí para a Turma do Bem, que eles já bateram o recorde de vendas. Já que nós vamos bater esse recorde. Então, agora já precisa de um novo preparado. recorde. Meu time está todo pronto, né, gente? Está todo mundo já. Aguarde. Aguarde. Obrigada, Tami, te amo. Pedrão, alguma pergunta a mais? Faz, Pedro. Vou aproveitar. Um desafio é essa condensação da informação. Hoje, numa sociedade de 15 segundos, que são os rios,
Então, vocês enxugaram muita informação para deixar o mais palatável possível. Então, enfrentar esse desafio que a sociedade está tendo de informação muito rápida, muito pílula, como é que vocês encararam isso e veem isso como um desafio no futuro? Vai você ou vou eu? Eu ia dizer que na primeira vez você mandou o documento, tinha 12 páginas só de evidências bibliográficas. Eu acho que isso não vai pegar bem no livro, Fábio. A gente puxa ele continua na internet, entendeu? Você tem mais informações, veja mais. Então, a gente consegue dar mais informações. Tem uma básica, e aquilo que eu não conseguia tirar, a gente põe no Veja Mais. Existe um limite para resumir as coisas com qualidade, né? Mas, de fato, a gente tem que fazer uma escolha que se a gente fizer falar tudo que a gente quer falar com todo o nível de detalhamento, a gente talvez fale, a gente fala tudo que a gente quer, mas ninguém vai escutar. Então, uma coisa que a gente sempre se pergunta é onde que está o cruzamento entre aquilo que eu preciso falar e o que o meu público está interessado, de fato, em ouvir. Isso vale para isso é uma regra de comunicação para qualquer tipo de comunicação, é para o seu podcast, é para a comunicação pessoal que você faz. Então, não adianta a gente querer falar 1000 coisas se a pessoa do outro lado não está interessada e não vai entrar por um ouvido e ser pelo outro, ela não vai nem dar a chance de abrir aquele produto. E uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que não é só pela sociedade dos 15 segundos que a gente está vivendo agora, mas tem um problema anterior, que é o analfabetismo funcional. A gente sabe, por dados, diz que as pessoas... a gente tem uma sociedade pouco escolarizada e com baixa qualidade dessa escolarização. Então, as pessoas terminam o ensino fundamental, 1, 2 ou médio, sem ter pleno domínio da leitura. E a gente precisa levar em conta isso quando a gente quer criar um conteúdo que seja realmente popular. E quando a gente fala de vender na farmácia, a gente está falando de vender para todo mundo. É um público que é metade homem e mulher, praticamente. Tem de classe A a C, está no interior e está nas capitais. Tem os mais diferentes perfis socioeconômicos. Então, a gente precisa fazer uma coisa que realmente seja o oposto do nicho da internet. A gente tem que fazer algo que fale com todo mundo. E, para falar com todo mundo, a gente precisa partir desse mínimo denominador comum, que é... Isso precisa ser entendido por uma criança, por um nível de leitura de um ensino fundamental 1. Então, a gente tem esse olhar assim da gente conseguir fazer o texto ficar curto, com palavras simples. Ele é cortado em pedaços, então não são páginas de texto corrido. Ele tem uma coisa mais parecida com revista, ou mesmo com o livro infantil, de ser colorido, de ter o negrito na parte mais importante, editar esse texto picotadinho, com ilustrações, para ajudar nessa leitura, porque, no final do dia, o que a gente quer é que as pessoas leiam de fato e, enfim, absorvam o máximo possível disso. E aí, às vezes, a gente precisa sacrificar a profundidade, mas o objetivo primeiro é fazer com que, de fato, elas leiam e depois, gostando, elas podem ir no Saiba Mais do Fábio, ver 12 páginas de indicações de estudos Foi muito gostoso, e o desafio é enorme, porque com a Marcinha, assim, que é editora... tira 3 palavras daqui, põe 2 palavras aqui, ainda sobrou uma, eu posso usar ela. Porque é um exercício fazer aquilo, escolher, né? Escolher, é uma escolha de Sofia. Em alguns momentos, você tem que escolher o que você vai falar e o que você vai deixar, não saiba mais. Mas é muito legal, porque dá para enxugar e dá para entregar. Elas foram me ensinando a falar menos e ser mais e ter mais impacto. Foi muito gostoso de aprender. O espaço é esse, o tamanho é esse, se vira aí. E eu fui aprender. Muito legal. Na verdade, foi um exercício ao contrário. Eu aprendi muito o quanto traduzir e reduzir a informação. Não, isso aí é para todos nós, né? Como profissionais, todos nós, eu sempre falo nós e acho que todo mundo é dentista, mas os profissionais da saúde, para poder traduzir melhor as coisas que a gente fala para os nossos pacientes. O Saiba Mais tem um QR, né? Um QR Code, e aí leva, então aí dá para usar. E para o negócio dos 15 segundos, só uma informação agora, o Reels começou com 15 segundos, né? Aquela modalidade do Instagram, e foi para 1 minuto e meio, e recentemente está em 3 minutos. Então eles estão aumentando um pouquinho o nosso tempo de explicação, né? Porque para você também colocar uma informação de boa qualidade, ainda mais quando você está rebatendo uma desinformação, que é o que mais a gente faz, né? Um react de desinformação, é aquela história, depois que a pasta de dente sai do tubo, você colocar de volta, não dá, né?
Então é muito difícil. Então a gente tem agora 3 minutos no Reels aí. Quem sabe, não sei nem se as pessoas veem, mas tá lá. Postei hoje um de 2 minutos e 50 e pouco. Boa. Tem peça de teatro de 1 hora que é insuportável e peça de teatro de 4 horas que é incrível e que você nem se mexe assistindo. Então, acho que também tem isso, né? Tem aquilo que está sendo entregue, que eu acho que faz toda a diferença. Beleza. Encerramos? Foi? Encerramos. Vamos Obrigada, tomar uma. gente. Vamos ver. Um beijo, gente. Obrigado. Obrigado.